Galera, finalmente o Sukuna usou novamente a sua flecha de fogo, e isso pode ter revelado pra gente qual é de fato a técnica amaldiçoada dele. Além disso, ainda tivemos uma versão incompleta e meio deformada do Santuário Malevolente. Fica aqui porque eu vou te contar tudo o que tá acontecendo no capítulo 258 de Jujutsu Kaisen. E bora lá, o capítulo começa explicando pra gente que ao entrar no seu estado de esperto causado pelo acerto de 2 raios negros, o Gojo criou um tipo de circuito singular para sua técnica reversa. Assim, ele recuperou a emissão da técnica amaldiçoada reversa que ele tinha perdido, distribuindo suas operações e responsabilidades para diferentes regiões do cérebro. E a essa altura era pro Sukuna ter feito a mesma coisa, recuperado seus braços e destruído os feiticeiros, porém os raios negros do Itadori impediram. Entretanto, no meio das faíscas negras, o Sukuna recuperou seu domínio e a gente vê ele invocando o Santuário Malevolente de uma forma deformada. E o mangá explica pra gente que o Sukuna realizou uma mudança nos selos de mão e tá usando técnica amaldiçoada com regiões do cérebro que não foram afetadas pelo vazio imensurável do Gojo. Então ele realizou uma técnica de barreira e com isso, graças ao estado melhorado por conta dos raios negros, apesar de alguns elementos incertos e de ele ter usado um pacto improvisado, ele conseguiu usar o Santuário Malevolente sem deixar de lado nem o alcance nem a liberação de energia. Ou seja, parte do cérebro dele ainda está danificado e aí ele não conseguiria usar o santuário, até porque estava sem os braços. Ele realizou um tipo de pacto para poder mudar o selo e usar outra parte do cérebro e mandar o santuário com seu poder normal, porém de uma forma deformada. Como ainda vai ser comentado no capítulo, esse domínio está incompleto. Essa questão do pacto improvisado não foi muito bem explicada no capítulo, mas provavelmente foi só alguma coisa para ele conseguir substituir os fatores e fazer o domínio mesmo que mal feito. Teoricamente deveria haver uma consequência para isso, já que é um pacto, mas não necessariamente vai ser o caso, já que a situação pode muito bem ter sido que o Sukuna realizou um pacto para conseguir usar o santuário de uma forma que normalmente ele não conseguiria, que é apenas com uma mão e com outra área do cérebro, em troca de usar um santuário incompleto. Ele nem usou o santuário completo, então não necessariamente ele ainda precisa perder alguma coisa. Então enquanto o Santuário Malevolente destrói aquela parte da cidade, a gente tem um flashback e vê o Hakari comentando que nessa luta contra o Sukuna, a técnica reversa e medidas contra o domínio vão ser essenciais. O Chouzou então comenta que para ele e pro Itadori a parte da técnica reversa vai dar certo de uma forma ou de outra. O Itadori fica confuso, então o Chouzou começa a explicar e pergunta para Shoko, pro Hakari e pro Yuta de onde exatamente eles criam o sangue quando vão usar a técnica reversa. O Hakari fala que a técnica dele é automática, então ele não sabe. O Yuta explica que para ele é intuitivo, então ele também não sabe, mas a Shoko fala que é a energia amaldiçoada que é convertida em sangue. E ela explica mais pra gente sobre a técnica reversa, dizendo que a maioria das pessoas consegue se curar, mas não consegue curar os outros, e o motivo disso não só é que a aplicação da técnica é diferente, mas também que pode haver uma rejeição da energia amaldiçoada de quem está curando, ou uma falha na conversão da energia por parte de quem está sendo curado. Ela até comenta que por isso a eficácia do tratamento pode variar de pessoa para pessoa. Então o Chouzou fala que pela condição corporal dele, ele consegue naturalmente converter a energia em sangue, e que se o Itadori absorver os irmãos, ele também deve ter essa mesma condição. Dessa forma, não só é mais fácil usar a técnica, mas também como eles conseguem naturalmente converter a energia em sangue, não precisa ser realizada a técnica reversa para criar o sangue. Dessa forma gasta bem menos energia. Por isso os dois teriam uma técnica reversa que é usada mais facilmente e que gasta menos energia ao mesmo tempo, que é muito útil. Então o Chouzou até comenta que por isso em um treinamento de substituição ele quer enfrentar alguém que use a técnica reversa. O Yuji pergunta sobre esse treinamento de substituição e o Yui começa a explicar a técnica dele. Ele fala que a técnica é um movimento espacial do alvo, que significa que com ele a pessoa pode pular para qualquer lugar ou pessoa que ele tiver marcado. E ele explica que é possível dividir o alvo em corpo e alma. É como se o corpo fosse a caixa e a alma fosse o conteúdo. E essa caixa é como um presente de aniversário. Você não pode pegar o que está lá dentro sem a permissão do dono. Mas tendo a permissão é possível retirar o conteúdo. E somente humanos marcados e almas de pessoa para pessoa são transferidos e substituídos. Ou seja, ele consegue usar a técnica de teletransporte dele para, com a permissão de alguém, trocar as almas de 2 pessoas. O Itadori então cita o Mahito e pergunta se isso não vai fazer o corpo se deformar para se adequar à alma, mas o Yui fala que não, e honestamente aqui ele dá uma explicação bem abstrata, mais ainda do que essa questão de mudar as almas. Ele fala que com a técnica dele dá para trocar o conteúdo sem abrir a caixa, que no caso seria sem afetar o corpo, e aí por isso não rola essa alteração. Então o Kusakabe comenta que o Itadori teve uma velocidade de crescimento absurda como feiticeiro, e pergunta se o Itadori sabe por quê. O Itadori vai para dizer que é porque ele é talentoso, mas o Kusakabe fala que é por conta do Sukuna, e explica que assim como
como nos esportes ou em qualquer outra coisa, os movimentos são aprendidos quando você repete várias vezes. E quando o Sukuna dominou o corpo do Itadori, ele usou Jujutsu de alto nível. O corpo dele tem um tipo de memória corporal de como se usa esse Jujutsu de alto nível. Por isso, o Itadori desenvolve e aprende as coisas muito rápido. É como se esse tempo todo o corpo dele estivesse imitando as técnicas do Sukuna e por isso o Yuji evolui rápido. E nesse treinamento de substituição vai ser a mesma coisa. O corpo vai ter uma memória daquela técnica e vai ficar mais fácil aprender. E aí ele fala que primeiro o Itadori vai trocar com o Kusakabe para, com a manipulação de energia dele e os fundamentos da técnica de barreira, o Itadori aprendeu o domínio simples. O Hakari até estranha isso, dizendo que o domínio simples tem um pacto que limita o uso dele à nova doutrina das sombras, mas a Mei Mei fala que não é um problema e eles deram um jeito. Então o Yui explica que dentro desse mês eles têm um uso limitado de trocas por pessoa. Eles só vão poder trocar cada pessoa 2 vezes por mês, por isso eles teriam que pensar bem nas combinações. Então a gente volta pro momento atual e vê que o Itadori finalmente tem o domínio simples, o que é uma baita evolução para ele, já que agora finalmente ele tem uma forma de lidar com expansões de domínio. A gente tem uma cena incrível dele observando a expansão do Sukuna, olha bem para ela e fala que só de olhar dá para perceber que esse domínio não tá perfeito. E ele fala que tem um buraco em algum lugar e ele tem que aguentar isso. O narrador explica pra gente que essa ideia do Itadori tá certa e que nesse momento o Sukuna não diminuiu o grau de dificuldade da técnica de barreira dele, assim como em Shibuya, e não separou a área de efeito e o mundo externo da barreira. O narrador explica que se você cobrir um domínio com revestimento externo de barreira, você fornece uma rota de fuga e o pacto vai desaparecer. O alcance do seu efeito vai ser menor e a forma como o domínio é usado é alterada. Ou seja, domínios com uma barreira fechada não têm um alcance tão grande porque não usam aquele pacto. O narrador também explica que dentro do efeito dessa barreira, o acerto garantido é ativado. O Sukuna não fez isso de propósito porque assim ele pode atingir a Maki. Entretanto, o Sukuna no seu estado atual não consegue continuar mantendo esse domínio de alto nível e a gente vê que só vai durar por 99 segundos. Depois disso, o Santuário Malevolente vai colapsar e é incrível porque começa a criar um tipo de tornado. A gente vê o Itadori torcendo pra todo mundo aguentar. A gente vê ele, o Chozou e o Ino usando domínio simples. A Maki não tem como fazer isso, mas alguém que parece ser a Miwa ou talvez a Mei Mei com cabelo solto, não fica muito explícito, foi lá e protegeu ela com o domínio simples. Porém, o domínio do Itadori é partido e ele começa a ser cortado, inclusive perdendo um pé e caindo no chão. Então imagina só o que pode ter acontecido com os outros. Mas o Itadori se levanta e fala que os golpes cortantes acabaram. Ele começa a ficar feliz pensando que ele aguentou, mas quando ele olha, o Sukuna tá invocando sua flecha de fogo. E a gente vê que aquela caixa preta que o Sukuna entoa antes de falar o fuga, que seria o abra, na verdade era camino, que seria algo como lareira, forno, etc. Então sim, é como se o Sukuna estivesse abrindo o forno, o que dá mais indícios que aquela teoria sobre a técnica dele ser de culinária tá certa. Bora lá, galera, esse capítulo foi muito bom. Primeiro que a gente entendeu um monte de coisa a mais sobre as técnicas dos personagens e o sistema de poder de Jujutsu Kaisen. Ficou mais claro agora porque é tão difícil usar a técnica amaldiçoada reversa para curar os outros. Eu achei a explicação de por que é mais fácil pro Chozou e o Itadori usar a técnica amaldiçoada reversa perfeita, porque faz total sentido. Porém, a parte do Yui conseguir trocar as almas dos outros faz sentido, mas eu achei abstrato demais. Eu entendo que tem muito a questão da visualização da técnica, né? E eu interpreto que essa questão dele conseguir mudar as almas é puramente pela visualização dele conseguir mirar na alma. A parte de só funcionar com a permissão de alguém também faz total sentido. Agora, sobre o detalhe de não haver a mudança no corpo porque ele tira o conteúdo sem abrir a caixa, pra mim ficou muito em aberto, não sei pra vocês. Aparentemente isso funciona porque quando ele faz esse teleporte de alma, ele não tá tirando a alma do corpo ou então afetando a alma dentro do corpo. Ele simplesmente faz uma troca perfeita de lugares e aí por isso é como se não tivesse nenhum efeito colateral. De qualquer forma, é uma estratégia muito interessante e responde muito bem porque o Yuta tinha dito pro Sukuna que eles haviam trapaceado. E agora a grande bomba desse capítulo, né, que é a volta do Fuga. No caso agora que a gente sabe o que era aquela caixa preta, eu acho que é até melhor chamar de caminho. Eu imagino que a maioria de vocês já sabem que existe uma teoria bem antiga de que a técnica do Sukuna está relacionada com culinária, e agora com esse fogão ou lareira dele fica ainda mais evidente que possa ser isso. Honestamente é nisso que eu tô acreditando agora. Se de fato for algo do gênero a técnica dele, eu vou achar muito interessante e vou achar uma ideia bacana. Mas me digam o que vocês achariam disso aqui nos comentários e se foi isso mesmo, o que vocês acham que ainda pode aparecer se for ter mais alguma coisa. E claro, se quiserem ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, já se inscreve aqui no canal e liga o sininho das notificações porque eu vou trazer vídeos sobre todos os próximos capítulos aqui pra você. Se quiser entender um pouco melhor do que tem rolado nos últimos capítulos, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.